Muito bom dia a todos, bem-vindos aqui a este magnífico auditório da Abreu, a quem eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade para nos apoiar neste nosso evento. Também à Cisco e à NTT Data por participarem neste evento, nesta discussão. Parece muito útil e oportuna. Enfim, nós temos também no ECO noticiado ao longo dos últimos anos, enfim, mas em particular na pandemia e na ressaca da pandemia, um conjunto de notícias sobre ataques, ciberataques. Temos visto ataques a instituições públicas, a instituições privadas, a PMEs, a grandes empresas, até a empresas de mídia, como sabem, com impactos muito relevantes na sua atividade. E estes ataques e ciberataques têm, como saberão e sabem melhor do que eu, diria duas dimensões muito importantes. Por um lado, o efeito no negócio, e às vezes o efeito é de facto muito severo, muito duro. Por outro lado, o efeito na reputação e, finalmente, não menos importante, o efeito nos clientes, não é? Nos consumidores, nos dados, na confidencialidade dos dados. Diria que, enfim, felizmente, o tema da cibersegurança entrou na preocupação dos gestores e dos decisores. Creio que nos últimos anos, também, enfim, para já pelo aumento, obviamente, do número de ataques, do número de crises associadas a estes ataques, estes ciberataques. Por outro lado, pela avaliação das consequências e, finalmente, também pela mediatização que nos últimos anos passaram a ter estes fenómenos, seja pelo papel dos mídias, dos jornais, da comunicação social, seja também porque muitas vezes estes ciberataques são associados e são acompanhados de pedidos de indemnização, que acabam por ter também a sua mediatização e isso, creio, trouxe, digamos, a cibersegurança para a primeira linha de preocupações. Há também um aspecto que me parece importante referir, e não é por acaso, estamos aqui também na Abreu Advogados, isso também é importante, ganhou, enfim, e se calhar pode ganhar mais estes dois painéis que vamos ter aqui ao longo do dia, poderão também trazer alguma reflexão sobre isto, ganhou relevância, o que não era provavelmente muito prática, que é a apresentação de queixas quando há ciberataques, o desencadear do processo legal, e o quadro legal que tem mudado nos últimos anos para que as empresas e organizações, às vezes empresas, enfim, instituições públicas, setores como a saúde, por exemplo, têm sido muito visadas neste tipo de operações, mas dizia, a resposta e o desencadear de processos legais e o enquadramento legislativo que permite uma maior defesa destas organizações e destas empresas aos ciberataques, ganhou também um novo protagonismo. Creio que provavelmente ainda não se fará tudo, admito, por receio da mediatização, da dificuldade ou da tentativa de proteção deste tipo de casos dentro de portas para não expor a organização. Enfim, não fosse eu um jornalista, creio que a melhor estratégia é sempre a transparência e temos visto ao longo destes anos e este ano, de resto, tivemos até dois casos de duas grandes empresas, uma que tentou gerir isto dentro de portas e acabou por ser ultrapassada pelas consequências e outra que foi capaz de expor, vir a público, dizer o que é que estava a passar-se e falar com transparência para os seus clientes que tinham sido visados e creio que até, paradoxalmente, até terá beneficiado alguma coisa do ponto de vista de reputação da forma como o ciberataque, digamos, ocorreu. Finalmente, eu assinalo duas ou três notas que me parecem importantes para a discussão. Sem som, não sei porquê, muito bem, já estamos. Espero que não seja ciberataque. Eu diria, por um lado, e nós no ECO vamos noticiando isso, a capacidade de investimento em tecnologia para proteger as organizações. Enfim, obviamente nós sabemos que há dois mundos nas empresas portuguesas, o mundo das PMEs é um e a esmagadora maioria do tecido empresarial, ou das grandes empresas que têm outra capacidade de contratação de tecnologia, de consultoria, de preparação para os temas da cibersegurança. Mas a tecnologia, e felizmente nós temos visto mais investimento em tecnologia, em consultoria, em sistemas, não chega, eu diria, ou não é suficiente
se não forem cauteladas duas dimensões, que na verdade vão estar aqui em discussão nos dois painéis. Por um lado, na prevenção, estou a pensar em pessoas, na formação das organizações das pessoas. Nós sabemos, e o teletrabalho poderá ter até acentuado este efeito das pessoas em termos de exposição e de fragilidade aos ciberataques. Mas eu também estou a terminar para dizer o seguinte: eu acho que estas duas dimensões, pessoas por um lado, planos e processos de resposta quando se verificam ataques, são os dois momentos essenciais, obviamente, para lá do que é o investimento em tecnologia. Creio que vamos ter aqui dois painéis e discussão ao longo desta manhã que nos permitirá, digamos, tirar algumas lições, algumas conclusões, alguns conselhos, e nós, no ECO, obviamente, faremos o tratamento editorial para poder fazer chegar esta informação a mais leitores e também contribuirmos com o nosso papel, no fundo, sermos úteis, digamos, aos decisores, aos líderes de decisão das organizações, para poderem decidir de forma mais bem informada. Obrigado a todos pela vossa presença. Nesta Cyber Summit 2022, sob o tema Como promover a cibersegurança, convidamos agora todos os presentes a acompanhar a comunicação do Keynote Speaker Mauro Almeida, Head of Cybersecurity na NTT Data Portugal. Ok, muito bem. Então, muito bom dia a todos. Obrigado aqui pelo convite. Vou fazer uma breve apresentação sobre a ciberresiliência, no sentido também de dar aqui algum contexto a quem nos ouve. As inovações tecnológicas e o aumento significativo do tratamento e transferência de dados e de informação a que assistimos nos últimos anos deram origem a dois novos conceitos como transformação digital e economia digital. São dois paradigmas de uma sociedade de informação global que está centrada e assenta em plataformas tecnológicas que são utilizadas para produzir, distribuir, trocar e consumir bens e serviços nos mercados globais. Tecnologias como o 5G, a cloud, a omnicanalidade no comércio, a robotização e a inteligência artificial na indústria e a digitalização da saúde consolidam-se na nossa sociedade e impulsionam-nos numa nova trajetória de digitalização e interconectividade. E a relevância da cibersegurança e segurança de informação acompanha de forma natural estas evoluções tecnológicas. É fácil compreendermos que qualquer nova tecnologia tem um componente ou uma dependência digital e, portanto, qualquer componente digital é um potencial vetor de ataque. Uma das consequências mais duras e preocupantes desta identidade digital é a ocorrência cada vez mais frequente e prejudicial de ciberincidentes. Incidentes que são capazes de paralisar serviços, que são capazes de paralisar infraestruturas críticas e incidentes de ação criminosa com um impacto reputacional e financeiro ao nível das companhias, dos indivíduos, mas também das sociedades. Esta consequência é agravada essencialmente por dois motivos. Primeiro, os modelos de trabalho que foram acelerados pela pandemia e, como todos nós sabemos, vieram para ficar. E, em segundo lugar, pela escassez de talento de IT, em particular o de cibersegurança. Os novos modelos de trabalho expuseram as organizações a novos e diversos vetores de ataque, principalmente pela ausência de um perímetro de segurança e onde os espaços empresariais, públicos e privados se esbatem e competem pelo acesso atempado aos ativos das organizações. A realidade é que os colaboradores deixaram de estar num perímetro de segurança controlado pela organização e passam a utilizar as suas redes pessoais de casa para aceder a informação confidencial e sensível das companhias, redes domésticas e públicas que não têm os mesmos controlos de segurança que as redes corporativas e, portanto, representam mais uma superfície de ataque, esta não controlada pelas organizações. Por sua vez, a escassez de profissionais de cibersegurança é acentuada pela necessidade destes terem um conjunto de competências base multidisciplinares e um conhecimento que é altamente diferenciado. E esta é a realidade que os profissionais de IT, a gestão de topo, empresas, mas também a sociedade em geral, enfrentam em conjunto. Por outro lado, a cibercriminalidade está cada vez mais profissionalizada. Temos assistido a um aumento da colaboração entre grupos estes que desenvolvem serviços cada vez mais especializados em crimes cibernéticos.
E existe já um ecossistema consolidado com um mercado global num valor estimado de 1,7 mil milhões de dólares. E esta tendência do Cybercrime as a Service reduz naturalmente as barreiras de entrada a novos players e reduz também, aumenta também o alcance e o impacto destes ciberataques. E esta é uma tendência que não mostra sinais de desaceleração. Principalmente à medida que ferramentas e os métodos de ataque se tornam cada vez mais sofisticados e amplamente disponíveis a um custo relativamente baixo ou, em alguns casos, até disponibilizados de forma gratuita. Isto reflete-se naturalmente nos números. Nos números e no crescente mediatismo que já aqui falámos, à volta dos ciberataques. De acordo com o relatório Riscos e Conflitos do Observatório de Cibersegurança do CNCS, só no ano passado registrou-se um aumento de 26% no número de incidentes de cibersegurança reportados, quando comparado com o ano anterior. E este é um número que irá provavelmente aumentar, principalmente se considerarmos o número de ataques de elevado impacto e imediatismo a que assistimos no início do ano de 2022. Como é que podemos então endereçar estas tendências e esta realidade global de cibersegurança? Cada vez mais organizações aceitam o facto que serão eventualmente alvo de um ciberataque. Como costumamos dizer, a questão não é se, mas sim quando. Portanto, não podemos olhar para a cibersegurança de uma forma isolada, mas devemos olhar para a cibersegurança como uma componente essencial da capacidade das organizações em recuperarem rapidamente de um ciberataque. É, portanto, fundamental que haja uma mudança de paradigma por parte das organizações, de uma postura de ciberdefesa e cibersegurança para uma postura de ciberresiliência. O que é ciberresiliência? O National Institute of Standards and Technology define ciberresiliência como a capacidade de se antecipar, resistir, recuperar e adaptar-se a condições adversas resultantes de um ciberataque. A ciberresiliência é, por isso, uma abordagem mais abrangente à cibersegurança do que a tentativa de defender sistemas de possíveis ataques. A cibersegurança é uma componente essencial da ciberresiliência, mas a ciberresiliência expande o conceito da defesa dos sistemas, advogando que estes devem ser capazes de continuar a operar ou recuperar caso haja um incidente de segurança. A ciberresiliência envolve, por isso, a aceitação do facto de que nenhuma solução de cibersegurança é perfeita ou capaz de proteger contra todas as ameaças possíveis. É por isso que todas as organizações devem implementar duas estratégias distintas. A estratégia de cibersegurança é desenhada nas organizações para minimizar o risco de ataques terem sucesso. Por sua vez, quando inevitavelmente estes ataques acontecem, a estratégia de ciberresiliência existe para garantir que há uma minimização do seu impacto. E esta estratégia de ciberresiliência deve também ser implementada dentro das organizações numa perspectiva de melhoria contínua. Quer isto dizer que, numa situação de interrupção de serviço ou operação, devem ser colocados em prática os procedimentos técnicos e não técnicos que permitam sustentar os serviços críticos da companhia e, posteriormente, estas lições aprendidas devem ser refletidas nos processos internos da companhia numa perspectiva de melhoria contínua. Exemplo também da importância que está a ser dada à ciberresiliência no panorama atual da sociedade é a proposta de lei por parte da Comissão Europeia do Cyber Resilience Act. Esta nova lei, que vai introduzir na União Europeia um conjunto de requisitos obrigatórios e que se vai aplicar a tudo o que são os produtos que estão direta ou indiretamente ligados a outros dispositivos ou redes, irá propor a aplicação de multas até 2,5% do volume de negócio ou 15 milhões de euros. E além de aumentar a responsabilidade dos fabricantes ou fornecedores por este tipo de serviço, porque os vai obrigar a fornecer soluções e atualizações de software para lidar com vulnerabilidades identificadas, vai também permitir aos consumidores terem uma maior visibilidade sobre a cibersegurança dos produtos que compram e utilizam e dos seus dados pessoais. O que devem então as organizações garantir e o que devem fazer para se tornarem ciberresilientes? Em primeiro lugar, devem garantir que há uma maior colaboração entre as equipas de cibersegurança e as equipas de negócio. É fundamental percebermos que a cibersegurança não é um problema da IT, mas sim um problema de negócio. E por isso deve fazer parte da estratégia das organizações e os responsáveis de cibersegurança devem fazer parte também do corpo de decisão estratégica da companhia. Deve ser definida também uma estratégia de segurança e sensibilização
Estratégia esta que deve ser comunicada e partilhada transversalmente. Deve ser também assente naquilo que é a identificação dos principais ativos e numa correta avaliação de riscos. Como não é possível também gerir aquilo que não conseguimos medir, as organizações devem definir um modelo de governo de cibersegurança e segurança de informação, através da criação de políticas e procedimentos internos, mas também a definição de KPIs que suportem a correta tomada de decisão dentro da organização. Devem continuar a proteger proativamente a organização através da implementação de controlos de segurança e mecanismos de detecção de incidentes. E exemplo destes controlos de segurança que devem ser implementados, estamos a falar, por exemplo, da gestão de ativos, da encriptação de dados, do controle de identidades e a correta gestão e controle de acessos. E, por último, deve ser criado um plano de continuidade de negócio e de gestão de resposta a incidentes de cibersegurança. Como diz o ditado militar, os planos são inúteis, mas o planeamento é fundamental. E esta capacidade da organização em responder a um incidente de cibersegurança irá determinar o que é a sua capacidade de recuperar deste incidente com sucesso, de forma eficiente e no menor tempo possível. Quais são então as vantagens de uma organização se tornar ciberresiliente? Há várias vantagens e eu gostaria de salientar aqui 4. Em primeiro lugar, a redução do tempo de recuperação de serviço. Depois, a redução de perdas financeiras causadas por uma paragem total ou parcial dos serviços, muito associada, obviamente, aqui à primeira vantagem. Depois, um aumento de confiança e compromisso por parte dos clientes com a marca e que resulta do compromisso natural da marca para com a proteção da informação dos seus clientes e dos seus fornecedores. E, por último, uma mitigação do risco reputacional por uma redução generalizada daquilo que é o impacto causado nas companhias por causa de um incidente de cibersegurança. À medida que as nossas organizações e a nossa sociedade é moldada por tecnologias que estão cada vez mais omnipresentes, as organizações devem adaptar continuamente as suas capacidades em lidar e impedir que atores mal intencionados tirem partido de um cenário tecnológico em constante mudança. A cibersegurança não pode ser, por isso, vista como um custo dentro das companhias, das organizações, mas sim como um investimento que pode tornar-se numa variável diferencial para as empresas e para a sociedade. Além dos controlos fundamentais de segurança que devem ser assentes em pessoas, processos e tecnologia, as organizações devem ser capazes de identificar, antecipar, resistir, responder e recuperar de um ciberataque. E só desta forma é que poderão garantir a sua continuidade operacional e tornar aceitável ou razoável o risco a que estão expostas. Chegamos a um momento em que a ciberresiliência se tornou imperativa nas organizações, em particular a gestão de topo deve-se questionar e, portanto, deixo-vos esta pergunta provocadora sobre quão resiliente é a minha organização. Muito obrigado.